Quando papai morreu, meu avô sussurrou: "Agora sou eu quem cuida da família." As chamas que consumiram aquele motel anos depois queimavam menos que as cicatrizes que ele deixou em minha alma de menina. Bom dia, meus queridos. Que bênção poder conversar com vocês hoje. Meu nome é Luísa Emília Fonseca. Tenho 75 anos. Nasci em Catalão, Goiás. Mas hoje moro nessa cidadezinha acolhedora chamada Caçador, em Santa Catarina, onde o ar puro da serra me ajuda a ter clareza nos pensamentos todos os dias. O que mais me realiza hoje em dia é meu trabalho como psicóloga. Mesmo aposentada, oficialmente, ainda atendo algumas pessoas aqui no meu escritório montado na sala de casa. Especializada em traumas infantis, dedico minha vida a ajudar pessoas a curar feridas que carregam desde pequenas. Comecei essa profissão tarde, aos 45 anos, depois de muita terapia para lidar com minhas próprias dores. Foi como se cada lágrima que derramei durante meu próprio tratamento se transformasse em sabedoria para acolher o sofrimento alheio. Hoje estou sentada na minha poltrona de couro marrom, aquela onde recebo meus pacientes. Da janela, vejo as araucárias balançando com o vento da serra, enquanto organizo minhas anotações do último atendimento. Tenho um cafezinho fresco na mesa e o cheirinho de canela que sempre coloco me traz um aconchego que demorei anos para conseguir sentir. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que raramente conto, mesmo sendo psicóloga e entendendo a importância de falar sobre traumas. É sobre como às vezes precisamos destruir para poder reconstruir. Sobre como pessoas que deviam nos proteger podem ser as que mais nos machucam. Não é fácil falar sobre isso, mas talvez minha história possa ajudar alguém que esteja passando por dificuldades semelhantes. A psicologia me ensinou que nossas cicatrizes podem virar instrumentos de cura para outros. E hoje, nessa conversa de alma aberta, quero mostrar como transformei meu maior pesadelo em minha maior força. Antes de me tornar a psicóloga que ajuda crianças traumatizadas, eu mesma fui uma dessas crianças. Uma menina de Catalão que teve a infância interrompida quando o céu desabou sobre sua cabeça. Minha infância em Catalão foi como um livro de contos de fadas, daqueles que a gente lê e relê, querendo que nunca acabe. Nasci em 1950, filha de Inácio Fonseca, professor de História no Colégio Estadual João Neto, e Dulce Alvarenga Fonseca, costureira que tinha um pequeno ateliê nos fundos de casa. Éramos uma família simples, mas rica de afeto e valores. Além de mim, havia meus 2 irmãos, Teodoro, 4 anos mais velho, e Helena, 1 ano e meio mais nova. Nossa casa ficava na Rua das Acácias, uma ruela tranquila com casas coloridas e quintais grandes. A nossa era amarela com janelas verdes, tinha uma varanda na frente onde papai colocou uma rede grande, onde líamos juntos nas tardes de domingo. O quintal tinha um pomar pequeno mas farto, pés de goiaba, manga, jabuticaba e um limoeiro que minha mãe dizia ser milagreiro, pois dava limões o ano inteiro para os remédios caseiros que ela preparava. As manhãs começavam cedo, com o cantar do galo do vizinho, seu Jeremias. Mamãe fazia um mingau de milho com canela, que era nosso café da manhã antes da escola. Papai, sempre elegante mesmo com suas roupas simples, nos levava até o grupo escolar Madre Natividade, onde estudei do 1º ao 4º ano. No caminho, ele nos ensinava sobre as plantas, os pássaros e contava curiosidades históricas sobre Catalão. Luizinha, ele dizia, a história não está só nos livros. Está nas ruas, nas casas, nas pessoas. E me mostrava as marcas que os bandeirantes deixaram na nossa região, os casarões antigos, as igrejas com suas histórias.
Como eu amava aquelas pequenas aulas particulares no trajeto para a escola. Depois das aulas, eu ajudava a mamãe no ateliê. Ela me ensinou a costurar desde os 7 anos. Começou com pontos simples, depois me mostrou como fazer bainhas, pregar botões, até que aos 10 anos eu já conseguia fazer pequenos consertos nas roupas. As clientes adoravam me ver trabalhando ao lado dela. Diziam que eu tinha mãos de fada, como minha mãe. Nas férias escolares, íamos para a fazenda da tia Eufrásia, irmã do meu pai, perto da Serra Dourada. Era um paraíso para nós, crianças da cidade. Tinha cavalos, vacas para ordenhar, galinhas para alimentar e um riacho de águas cristalinas onde pescávamos lambaris. À noite, sentávamos na varanda da casa de madeira para ouvir as histórias do tio Juvenal sobre o lobisomem, a mula sem cabeça e outros causos que nos faziam dormir abraçados uns aos outros, com medo, mas querendo ouvir mais. A festa mais esperada do ano era a Congada de Catalão, em outubro. A cidade inteira se enfeitava com bandeiras coloridas, e os ternos de Congo desfilavam pelas ruas com seus tambores, caixas e bandeiras em louvor a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Papai nos explicava as raízes africanas daquela manifestação, o significado das danças, a importância de respeitar as tradições. Lembro dele me colocando nos ombros para eu ver melhor os dançarinos com suas roupas coloridas e chapéus enfeitados. Aquelas memórias são como fotografias coloridas que guardo no álbum do coração. Nossa vida era simples, mas plena até meus 12 anos. Foi quando as primeiras nuvens escuras começaram a se formar no nosso céu, até então tão azul. Papai começou a ter dores de cabeça fortes. No início, ele disfarçava, tomava chá de melissa que mamãe fazia e seguia dando suas aulas. Mas com o tempo, as dores foram piorando. Às vezes, ele precisava parar no meio de uma frase, fechar os olhos e respirar fundo, esperando que a dor diminuísse. Quando finalmente convencemos ele a ir ao médico em Goiânia, o diagnóstico foi como um raio em céu aberto: aneurisma cerebral. O médico explicou que papai precisava de uma cirurgia urgente, mas em 1962, esse tipo de procedimento só era feito em grandes centros como São Paulo. Não tínhamos recursos para uma viagem dessas, muito menos para pagar o hospital e os especialistas. A família toda se mobilizou para tentar juntar dinheiro. Mamãe costurava dia e noite. Teodoro começou a trabalhar entregando encomendas depois da escola. Eu vendia doces caseiros nas portas das lojas. Mesmo com todo o nosso esforço, estávamos longe de conseguir o necessário. E o tempo corria contra nós. Numa noite de agosto, enquanto jantávamos, papai deixou cair o garfo, levou a mão à cabeça e desabou na cadeira. Naquele momento, ele partiu. Sem despedidas, sem últimas palavras de sabedoria. Apenas o silêncio que ficou e nunca mais foi preenchido. Eu tinha acabado de completar 13 anos. De repente, me vi tendo que ser forte, não só por mim, mas por mamãe, que parecia ter perdido o chão, e por Helena, que ainda não entendia direito o que significava a morte. Teodoro, com seus 17 anos, assumiu o papel de homem da casa, mas era apenas um menino tentando parecer adulto. A morte de papai deixou mais do que um vazio emocional. Deixou também um buraco nas nossas finanças. Sem o salário dele, o pequeno negócio de costura da mamãe não era suficiente para sustentar a família. As contas começaram a se acumular. Aluguel atrasado, caderneta da mercearia do seu Osvaldo cada vez mais cheia, as mensalidades escolares que não podíamos mais pagar. Foi quando mamãe, num ato de desespero, escreveu para o único parente do meu pai que tinha condições de nos ajudar, meu avô Eustáquio. Ele morava em Jataí, cidade a algumas horas de Catalão, e era praticamente um estranho para nós. Papai e ele tinham se desentendido anos antes, por motivos que nunca foram claros para nós, crianças. As poucas vezes que papai mencionava o próprio pai, uma sombra cruzava seu rosto, e ele mudava de assunto rapidamente. 3 dias depois da carta, meu avô Eustáquio apareceu na nossa porta. Alto, com cabelos grisalhos bem aparados e um terno escuro impecável, ele parecia uma figura imponente e distante.
Trazia uma maleta de couro cara e um envelope grosso com dinheiro que entregou para minha mãe sem muita cerimônia. Vim cuidar da família do meu filho, ele disse, com uma voz que parecia gentil, mas que, de alguma forma, me causou um arrepio na espinha. Naquele momento, vi minha mãe chorar de alívio pela primeira vez desde o enterro do papai. O que ela não sabia, o que nenhum de nós podia imaginar, é que aquele dinheiro, que parecia uma tábua de salvação, era na verdade o bilhete de entrada para meu pior pesadelo. Meu avô Eustáquio não demorou a organizar nossas vidas, como ele mesmo dizia. Em apenas uma semana, pagou todas as nossas dívidas, matriculou-nos em uma escola particular, o Instituto Santa Rita, e alugou uma casa maior para nós no bairro Alto da Boa Vista, o mais nobre de Catalão. Mamãe, fragilizada pelo luto e pelo alívio financeiro repentino, entregou-se completamente às decisões dele, como uma náufraga que se agarra a qualquer tábua de salvação. Dulce, ele disse à minha mãe cerca de um mês depois de sua chegada, essa cidade não oferece oportunidades para os meninos. Tenho negócios em Caldas Novas e uma casa grande lá. Deveríamos nos mudar, recomeçar em um lugar onde o fantasma de Inácio não esteja em cada esquina. Foi assim que, aos 13 anos, me vi deixando para trás a cidade onde nasci. As amigas da escola, as tardes ajudando mamãe no ateliê, as histórias que papai contava sobre cada cantinho daquelas ruas. Cada objeto que embalávamos nas caixas de papelão parecia carregar um pedaço da minha infância que ficaria para trás. Caldas Novas era muito diferente de Catalão. Conhecida por suas águas termais, era uma cidade que começava a se transformar em ponto turístico, com hotéis e pousadas surgindo por toda parte. Nossa nova casa ficava numa área afastada do centro, uma construção grande e moderna, com 3 quartos no andar de cima, e no térreo, um escritório onde vovô passava horas trancado, falando ao telefone e anotando números em cadernos que guardava a chave. São negócios importantes, ele explicava vagamente quando alguém perguntava. É assim que garanto o futuro de vocês. Nos primeiros meses, a mudança parecia ter sido positiva. Mamãe estava mais tranquila sem a pressão das dívidas. Teodoro conseguiu um emprego de meio período como auxiliar de escritório em um dos hotéis, e Helena e eu fomos matriculadas no colégio Nossa Senhora das Graças. Até ganhei um vestido novo para o primeiro dia de aula, algo que não acontecia há muito tempo. Foi durante nosso 4º mês em Caldas Novas que notei as primeiras mudanças no comportamento do meu avô em relação a mim. Pequenos gestos que, isolados, poderiam parecer inocentes. Um elogio sobre como eu estava ficando mocinha. A mão que demorava um pouco mais no meu ombro ao me cumprimentar. O jeito como seus olhos me seguiam quando eu atravessava a sala. A princípio, pensei que estava imaginando coisas, até aquela sexta-feira, quando tudo começou a mudar de verdade. Era início de julho, férias escolares. Mamãe tinha ido visitar uma amiga que havia conhecido na igreja. Teodoro estava trabalhando. E Helena tinha ido à casa de uma colega da escola para fazer um trabalho de ciências. Eu estava sozinha em casa, lendo um livro na varanda, quando meu avô chegou mais cedo do que o habitual. Luizinha, ele disse, usando o apelido que só meu pai usava, o que me causou um estranho desconforto. Preciso da sua ajuda com uns documentos. Venha comigo até o escritório. Seguiu, sem desconfiar de nada. No escritório, ele fechou a porta e me mostrou algumas pastas. Estou organizando os papéis da família, explicou. Quero que conheça os negócios para quando for mais velha. Enquanto me mostrava alguns documentos, começou a falar sobre meu pai. Inácio nunca teve visão para negócios, comentou. Por isso vocês passaram dificuldades. Mas você... E aqui, ele tocou meu rosto de um jeito que me fez congelar. Você parece ter herdado minha inteligência, não a dele. Recuei instintivamente, e ele sorriu de uma forma que não alcançava seus olhos. Não tenha medo de mim, Luizinha. Sou seu avô. Estou aqui para cuidar de você. Naquela noite, não consegui dormir. Havia algo nos olhos dele, no tom de sua voz, que me deixava inquieta.
Contei para Helena, que dividia o quarto comigo, mas ela disse que eu estava imaginando coisas, que vovô era só um velhinho carinhoso. Na semana seguinte, ele me chamou novamente ao escritório. Dessa vez, disse que precisava me mostrar um dos seus empreendimentos, para que eu entendesse de onde vinha o dinheiro que nos sustentava. Amanhã é sábado, ele falou. Vamos fazer uma pequena viagem. Não conte para sua mãe. Quero fazer uma surpresa para ela depois. No sábado de manhã, entrei no carro dele, um Ford Galaxy preto reluzente. Para onde vamos, vovô? Perguntei enquanto ele dirigia por uma estrada que saía da cidade. Um lugar especial, respondeu apenas, com aquele meio sorriso que havia se tornado familiar e cada vez mais perturbador. Após cerca de 30 minutos de viagem, entramos numa estradinha de terra que levava até uma construção escondida entre árvores. Um letreiro discreto dizia: Recanto do Viajante, privacidade e conforto. Era um conjunto de pequenas cabanas separadas umas das outras por jardins bem cuidados, cada uma com uma garagem individual que impedia que se vissem os carros estacionados. O que é isso, vovô? Perguntei, mesmo já sentindo um frio na barriga. Mesmo com 13 anos, eu já tinha ouvido falar de motéis, lugares onde casais iam para ter privacidade. É um dos meus negócios, ele explicou com naturalidade estudada. Um lugar para viajantes descansarem. Tenho um quarto especial aqui, onde guardo documentos importantes. Vou te mostrar. Estacionou o carro numa das garagens e me conduziu até a cabana número 5. Quando abriu a porta, vi um quarto típico de motel. Cama grande, espelhos nas paredes, luz indireta avermelhada, um frigobar no canto. Nada de documentos ou escritório. Vovô, falei, parando na porta, sem querer entrar. Não estou vendo nenhum documento aqui. Entre, Luizinha. Ele insistiu, segurando meu braço com força. Vou te explicar tudo lá dentro. O que aconteceu naquela cabana número 5 é algo que tentei, por anos, apagar da minha memória. Mas algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Naquela manhã de sábado, enquanto os pássaros cantavam do lado de fora e o sol de julho entrava pelas frestas da persiana, conheci um tipo de dor que nenhuma menina deveria conhecer. Uma dor que não era apenas física, mas que penetrava até a alma, destruindo a confiança, a inocência, o senso de segurança que toda criança merece ter. Fica de costas agora que você vai sentir, ele sussurrou, com uma voz que não parecia mais a do meu avô, mas de um estranho, um monstro disfarçado de familiar. E eu senti como se estivesse sendo rasgada por dentro e por fora. Senti como se 1000 agulhas perfurassem não apenas meu corpo, mas minha dignidade, minha humanidade. Fechei os olhos com força e tentei me transportar para outro lugar. Imaginei que estava em Catalão, no quintal da nossa antiga casa, ouvindo papai contar histórias sobre as estrelas. Imaginei que as lágrimas que escorriam pelo meu rosto eram gotas de chuva numa tarde de verão. Mas a realidade era brutal demais para ser completamente escapada. Quando tudo acabou, ele me disse para tomar banho. Isso fica entre nós, falou, enquanto eu tremia debaixo do chuveiro, tentando inutilmente me limpar de uma sujeira que nenhuma água poderia lavar. Se você contar para alguém, sua mãe e seus irmãos voltarão para a miséria. É isso que você quer? No caminho de volta para casa, ele parou numa sorveteria e comprou um sorvete de morango para mim, meu sabor preferido. Não consegui comer. Meu estômago estava em nós, e cada respiração parecia um esforço monumental. Você é especial, Luizinha, ele disse, como se aquilo fosse um consolo, como se o que ele tinha feito fosse uma forma distorcida de afeto. As outras pessoas não entenderiam nosso relacionamento especial. As visitas ao Recanto do Viajante tornaram-se uma rotina terrível. Sempre aos sábados de manhã, quando mamãe estava na feira ou na igreja. Sempre com a mesma desculpa para me levar: documentos para organizar, negócios para aprender, lições sobre o futuro. E sempre a mesma frase sussurrada que se tornou o gatilho dos meus pesadelos por décadas. Fica de costas agora, que você vai...
Na escola, comecei a me isolar. Minhas notas, que sempre haviam sido boas, despencaram. Não conseguia me concentrar nas aulas, não conseguia dormir à noite, mal conseguia comer. Emagreci tanto que minhas costelas ficaram visíveis, o que só fez mamãe se preocupar com minha saúde, sem jamais suspeitar do verdadeiro motivo do meu definhamento. É a adolescência, dizia meu avô, com falsa preocupação. E a adaptação à nova cidade. Ela vai melhorar. Teodoro, ocupado com o trabalho e os próprios estudos, mal notava minha transformação. Helena, que dividia o quarto comigo, percebeu que eu chorava todas as noites, mas suas tentativas de me consolar esbarravam no meu muro de silêncio. Como poderia eu explicar o inexplicável? Como poderia eu destruir a segurança financeira da nossa família, que tanto tinha sofrido após a morte de papai? Uma vez tentei resistir. Era um sábado de outubro e eu tinha fingido estar doente, com febre e dor de cabeça. Não posso ir hoje, vovô, disse, tremendo debaixo do cobertor. Estou muito mal. Ele apenas sorriu, aquele sorriso frio que nunca alcançava os olhos, e respondeu: Tudo bem, Luizinha. Talvez eu leve Helena no seu lugar. Ela já está com quase a idade certa, não é? Quase na idade certa. Nunca mais fingi estar doente. A ideia da minha irmãzinha passando pelo mesmo inferno era insuportável. Então, eu ia, semana após semana, mês após mês, carregando aquele fardo terrível em silêncio, tornando-me um escudo involuntário para proteger o resto da minha família. Foi durante uma dessas visitas, quase um ano depois da primeira vez, que descobri algo que mudaria o curso da minha vida. Enquanto meu avô estava no banheiro, vi uma pasta de documentos sobre a mesa de cabeceira. Movida por uma mistura de curiosidade e desespero por qualquer informação que pudesse me ajudar, abri-a rapidamente. Dentro, encontrei contratos, escrituras, licenças de funcionamento. Todos com o nome do meu avô, Eustáquio Fonseca, como proprietário do Recanto do Viajante. Havia também extratos bancários mostrando os lucros mensais do estabelecimento. Somas consideráveis que explicavam como ele podia bancar nossa casa nova, a escola particular, as roupas caras. A realização me atingiu como um raio. Meu avô não era apenas meu algoz. Ele era o dono do lugar que se tornou meu calvário pessoal. O dinheiro que alimentava nossa família, que pagava nossos estudos, que nos dava um teto, vinha daquelas paredes que testemunhavam minha degradação semana após semana. Naquela noite, chorei como nunca havia chorado antes. Abracei o pequeno crucifixo de prata que meu pai havia me dado no meu aniversário de 10 anos, o único objeto dele que eu ainda possuía. E foi ali, sentindo o metal frio contra meu rosto quente de febre e desespero, que comecei a imaginar uma saída para aquele inferno. Papai, sussurrei para o crucifixo, como se ele pudesse me ouvir. Me dê forças, me ajude a encontrar um jeito de acabar com isso. Uma faísca de determinação acendeu-se dentro de mim naquela noite. Não sabia ainda como, mas jurei a mim mesma que encontraria uma maneira de parar meu avô, de expor seus crimes, de libertar não apenas a mim, mas todas as vítimas que aquelas cabanas podiam ter abrigado ao longo dos anos. O que eu não sabia ainda é que a resposta estaria no próprio elemento que simboliza tanto a destruição quanto a purificação: o fogo. Os meses seguintes foram como viver num quarto escuro, onde cada sombra era uma ameaça e cada ruído me fazia tremer. O ritual dos sábados continuava, implacável como as estações. Verão, outono, inverno, primavera, as árvores ao redor do Recanto do Viajante mudavam suas folhas, mas meu destino parecia imutável como pedra. Aos 15 anos, eu já não era mais a menina alegre de Catalão. Meu corpo crescia, mas minha alma parecia encolher a cada visita àquele lugar. Na escola, tornei-me um fantasma, presente nas salas, mas ausente em espírito. Minhas antigas paixões, desenhar, ler, sonhar com viajar pelo mundo, foram substituídas por um único pensamento fixo: sobreviver até o próximo dia. A constante tensão me transformou fisicamente.
Meu cabelo, antes brilhante, tornou-se opaco e começou a cair em tufos. Desenvolveu-se em mim um tique nervoso, um piscar incontrolável do olho esquerdo quando ficava ansiosa, o que acontecia praticamente o tempo todo. À noite, tinha pesadelos tão violentos que acordava Helena com meus gritos sufocados. "O que está acontecendo com você, Lu?" Ela me perguntava, abraçando-me na escuridão do quarto. "Por que não me conta?" Mas como explicar o inexplicável? Como compartilhar uma dor tão profunda que não existiam palavras em nosso vocabulário para descrevê-la? E pior, como arriscar que meu avô cumprisse sua ameaça de fazer com ela o que fazia comigo? Mamãe também notou minha transformação. Levou-me a médicos em Goiânia que receitaram vitaminas, tônicos, até calmantes. "Sua filha está sofrendo de nervosismo", diziam. "É comum em adolescentes." Nenhum deles jamais perguntou o que realmente estava me afligindo. Nenhum deles olhou além dos sintomas físicos para enxergar a alma despedaçada por trás deles. Meu avô, com sua crueldade calculada, encontrava formas de intensificar meu tormento. Começou a me levar a outras cabanas, não apenas a número 5. "Precisamos variar", dizia, como se estivesse falando de um restaurante ou um passeio. Cada nova cabana era um novo cenário para o mesmo pesadelo, uma nova memória traumática para acrescentar à minha coleção de horrores. Em uma dessas novas cabanas, a número 8, aconteceu algo que tornou minha situação ainda mais insuportável. Era um sábado de março de 1965. Eu já estava há quase 1 ano e meio sofrendo os abusos semanais. Naquele dia, ao chegar ao recanto do viajante, notei outro carro estacionado próximo ao Galaxy do meu avô. Um homem de meia idade conversava com ele do lado de fora da cabana. "Luizinha", meu avô me chamou. "Venha conhecer meu amigo Clemente. Ele é sócio em alguns dos meus negócios." Aproximei-me relutante, de cabeça baixa, sentindo o olhar do estranho me avaliar como se eu fosse mercadoria. Meu avô colocou a mão no meu ombro, apertando com força suficiente para me impedir de fugir. "Não é uma beldade a minha neta?" ele disse com um orgulho doentio na voz. "Certamente", respondeu o homem com um sorriso que me gelou até os ossos. "Você estava certo, Eustáquio. Ela é especial." Não entendi imediatamente o que estava acontecendo. Só quando meu avô me empurrou para dentro da cabana e o homem nos seguiu, fechando a porta atrás de si, a realidade me atingiu com uma clareza terrível. Meu avô ia compartilhar sua propriedade com outro predador. "Não, vovô", supliquei, as lágrimas já escorrendo pelo meu rosto. "Por favor, não." "Calma, Luizinha", ele respondeu, com aquela falsa doçura que eu já conhecia tão bem. "O Clemente só quer conhecer você melhor. É um amigo importante. Precisamos dele para nossos negócios." O que se seguiu foi uma tortura ainda pior do que todas as anteriores. 2 monstros em vez de 1. 2 vozes sussurrando ordens, 2 pares de mãos deixando marcas invisíveis na minha alma. Fechei os olhos e me transportei para longe, para um lugar onde não existiam cabanas, nem motéis, nem avós, nem amigos de negócios. Um lugar onde eu era apenas uma menina de 15 anos, inocente e inteira. Quando tudo acabou e voltamos para casa, eu estava em pedaços, não apenas emocionalmente, mas também fisicamente. Dores que não havia sentido antes, um sangramento que não parava. Tranquei-me no banheiro por horas, tentando estancar o sangue, chorando em silêncio para que ninguém ouvisse. Helena bateu na porta preocupada. "Lu, você está bem? Está aí há tanto tempo?" "Estou", menti com a voz embargada. "Só estou indisposta. Coisas de mulher." Naquela noite, a febre veio. Alta, violenta, como se meu corpo estivesse em chamas. Delirei, chamando por meu pai, implorando que ele me salvasse. Mamãe, assustada, chamou um médico que diagnosticou uma infecção. Receitou antibióticos e repouso. Meu avô fingiu preocupação, sentando-se ao lado da minha cama, segurando minha mão diante dos outros. "Vai ficar tudo bem, minha querida", dizia ele, enquanto seus olhos me enviavam uma mensagem clara.
Isso é o que acontece quando você não colabora. A febre passou, mas algo dentro de mim havia mudado. Uma fagulha de raiva começou a crescer, misturando-se ao medo e à vergonha. Comecei a entender que meu avô não tinha limites, que a situação só pioraria com o tempo. Que talvez um dia ele decidisse que Helena também era especial. Foi nesse ponto que comecei a pensar seriamente em escapar. Economizei cada centavo que conseguia, moedas esquecidas em bolsos, trocados de compras, até uma nota de 5 cruzeiros que encontrei na rua. Escondia o dinheiro dentro do forro de um ursinho de pelúcia velho, planejando juntar o suficiente para uma passagem de ônibus para qualquer lugar longe dali. Mas para onde eu iria? Quem acreditaria em mim? E como poderia abandonar minha mãe e meus irmãos à mercê daquele monstro? O peso da responsabilidade era esmagador para uma adolescente de 15 anos. Tentei encontrar ajuda na escola. Havia uma professora, Dona Matilde, que ensinava literatura e sempre me olhava com preocupação genuína. Um dia, depois da aula, ela me chamou para conversar. Luísa, ela disse suavemente, percebo que algo está errado. Você era uma aluna brilhante e agora mal consegue se concentrar. Está cada dia mais magra, com olheiras profundas. Pode confiar em mim se precisar de ajuda. Por um momento, pensei em contar tudo. As palavras subiram até minha garganta, prontas para saltar para a liberdade. Mas então me lembrei das ameaças, das consequências. E mais, quem acreditaria que um homem respeitado na cidade, um empresário bem-sucedido, seria capaz de tamanha monstruosidade? Estou bem, professora, respondi, engolindo o grito de socorro que queria dar. Só não tenho dormido bem. Dona Matilde não insistiu, mas me deu um livro. Talvez isso ajude nas suas noites de insônia, disse ela. Era uma coletânea de poesias de Cora Coralina, poeta goiana que escrevia sobre superação e resiliência. Aquele livro se tornaria meu refúgio nas noites mais sombrias. Abril chegou, e com ele uma mudança na rotina do meu avô. Ele começou a passar mais tempo no motel durante a semana, não apenas aos sábados. Os negócios estão crescendo, explicava a minha mãe. Estamos reformando algumas cabanas, melhorando as instalações. Foi durante uma dessas reformas que o destino colocou em minhas mãos a chave para minha libertação. Meu avô, orgulhoso das melhorias, decidiu me levar para ver as obras numa terça-feira após a escola. Quero que você veja como estamos progredindo, disse ele com aquele entusiasmo doentio. Afinal, um dia tudo isso será seu. A ideia de herdar aquele lugar de pesadelos me causou um nó no estômago, mas fui, como sempre, sem opção. Ao chegarmos, ele me mostrou as cabanas renovadas, com um entusiasmo perverso. Veja os novos chuveiros, as camas mais confortáveis, o sistema de som ambiente. Falava como se estivesse mostrando um hotel de luxo, não um antro de abusos. Numa das cabanas em reforma, a número 3, notei vários galões de produtos químicos empilhados num canto. Thinner, querosene, removedores de tinta, solventes. O que é isso tudo, vovô? Perguntei, tentando soar casual. Material para a reforma, ele explicou, distraído com detalhes da nova decoração. Solventes para remover o papel de parede antigo, querosene para limpar as manchas do piso de madeira. Naquele instante, uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia terrível, desesperada, mas que representava uma possibilidade de libertação. Lembrei-me das aulas de química, de como esses produtos eram altamente inflamáveis, de como um simples fósforo poderia transformar tudo aquilo em um inferno real, não apenas metafórico como o que eu vivia. Observei atentamente onde ficava a chave do depósito onde guardavam esses materiais. Vi quando o mestre de obras, seu Juvenal, a pendurou num gancho discreto atrás do balcão da recepção. Uma chave pequena, dourada, que poderia ser minha salvação. Naquela noite, não consegui dormir. A ideia do fogo consumia meus pensamentos como as chamas consumiriam aquele lugar de horrores. Era errado, era perigoso,
Era criminoso. Mas seria justiça? Nas minhas mãos trêmulas de adolescente, pesava a decisão mais difícil que alguém poderia enfrentar: destruir para reconstruir. Queimar para purificar. E se alguém se ferisse? E se o fogo saísse do controle? Eu poderia viver com essa culpa? Passei a noite inteira em vigília, pesando as possibilidades, calculando os riscos, buscando alternativas. E quando o sol nasceu, trazendo um novo dia, eu havia tomado minha decisão. Não sabia ainda exatamente como, mas sabia que o fogo que por tanto tempo queimou dentro de mim, consumindo minha infância e minha inocência, em breve encontraria expressão nas chamas que consumiriam o recanto do viajante. Maio chegou com um calor incomum para aquela época do ano em Caldas Novas. Um calor que parecia refletir o fogo que crescia dentro de mim. Não mais apenas de dor e vergonha, mas agora também de uma determinação feroz. Durante semanas, observei a rotina do motel, memorizei horários, estudei o movimento de hóspedes e funcionários. A cada visita forçada, gravava mentalmente mais detalhes: a localização dos extintores de incêndio, a disposição das saídas, os momentos de menor movimento. Em meu caderno escolar, disfarçados como anotações de aulas, registrei tudo. Entre equações matemáticas, escondi os horários da troca de turnos dos funcionários. Nas margens dos textos de história, desenhei pequenos mapas das cabanas. Ninguém jamais suspeitaria que aquele caderno surrado guardava os planos de uma garota de 15 anos para destruir o império de perversão do próprio avô. O estopim, o momento exato que serviu como gota d'água, aconteceu num sábado à tarde, o dia 15 de maio de 1965, uma data que ficaria marcada a ferro em minha memória. Naquela manhã, meu avô me buscou mais cedo que o habitual. "Temos um compromisso importante hoje", disse ele, com aquele sorriso frio que eu já conhecia tão bem. Algo em seu tom de voz, um entusiasmo doentio, fez meu estômago revirar mais que o normal. Ao chegarmos ao recanto do viajante, ele não me levou para nenhuma das cabanas habituais, mas para uma diferente, a número 12, a mais afastada, quase escondida entre as árvores. Quando abriu a porta, vi que não estávamos sozinhos. 3 homens, todos de meia idade, esperavam sentados em poltronas dispostas em semicírculo. Reconheci um deles, Clemente, o sócio que já havia participado do meu tormento antes. Os outros 2 eram estranhos, mas tinham o mesmo olhar predatório que eu já havia aprendido a identificar e temer. "Cavalheiros", meu avô anunciou, empurrando-me para frente como quem exibe um troféu. "Como prometi, minha neta Luísa. Uma raridade, não é mesmo?" O ar pareceu sumir dos meus pulmões. O zumbido nos meus ouvidos abafou as vozes, mas pude ver os sorrisos, os olhares trocados, as notas de dinheiro passando de mãos. Foi quando entendi. Meu avô não estava apenas abusando de mim, estava me vendendo. "Não", sussurrei, recuando até bater na parede. "Não, por favor." Um dos homens, careca e com um bigode grisalho, deu um passo à frente. "Não seja tímida, menina. Seu avô nos garantiu que você é muito especial." Meu avô agarrou meu braço com força, seus dedos deixando marcas vermelhas na minha pele. "Comporte-se, Luizinha", sussurrou ele, com uma ameaça clara na voz. "Lembre-se da sua mãe, dos seus irmãos, do que acontecerá se você não colaborar." Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou, não de derrota, mas de uma clareza cristalina. Vi meu futuro se desenrolar à minha frente como um filme de horror. Anos e anos sendo usada, vendida, destruída aos poucos. E depois, quando eu fosse velha demais, talvez minha irmã Helena tomasse meu lugar. O ciclo continuaria, sem fim. "Preciso ir ao banheiro", falei, tentando controlar o tremor na voz. "Seja rápida", meu avô ordenou, apontando para uma porta ao lado. No pequeno banheiro da cabana 12, olhei para meu reflexo no espelho. Uma garota magra demais, pálida demais, com olhos que pareciam pertencer a alguém muito mais velho. Aquela não era eu, era apenas uma casca vazia do que eu havia sido. E foi ali,
naquele momento de confronto comigo mesma, que tomei minha decisão final. Abri a janela do banheiro, pequena, mas suficiente para uma adolescente esquelética como eu havia me tornado. Com um último olhar para a porta fechada, saí pela janela, caindo no mato alto atrás da cabana. Corri como nunca havia corrido antes, com o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do meu peito. Não fugi do motel. Esse não era meu plano. Em vez disso, contornei as cabanas, mantendo-me escondida entre as árvores, até chegar aos fundos da recepção. Sabia que aos sábados, durante o almoço, apenas um funcionário ficava no balcão. O jovem Arnaldo, que frequentemente saía para fumar atrás do prédio, deixando a recepção vazia por alguns minutos. Esperei, agachada entre arbustos, observando. Como previsto, logo Arnaldo apareceu, cigarro entre os dedos, caminhando para seu esconderijo habitual atrás do prédio. Era minha chance, talvez a única que teria. Entrei sorrateiramente pela porta dos fundos, coração martelando, mãos trêmulas. A recepção estava vazia, exatamente como eu esperava. Corri até o balcão e, com dedos ágeis, peguei a pequena chave dourada do gancho escondido. Em seguida, fui até o depósito nos fundos. A fechadura cedeu facilmente e ali estava, o arsenal químico que alimentaria minha libertação. Galões de thinner, latas de querosene, solventes de todo tipo. Peguei uma garrafa de plástico vazia da lixeira e a enchi com uma mistura dos líquidos. Em seguida, peguei uma caixa de fósforos que estava sobre uma prateleira. Saí pelos fundos novamente, sem ser vista, e me dirigi à cabana número 5, a primeira onde meu tormento começou, agora vazia devido à reforma. Abri a porta com a chave mestra que havia furtado da recepção junto com a chave do depósito e entrei. As memórias me golpearam como punhos invisíveis. O cheiro característico do lugar, a cama onde perdi minha infância, o espelho que refletiu meu terror tantas vezes. Com determinação mecânica, comecei a derramar o líquido inflamável pelo chão, pelas cortinas, sobre a cama. Isso é pelo que você fez comigo, sussurrei, enquanto o líquido escorria, formando poças brilhantes no piso. Isso é por todas as meninas que você machucou. Isso é para que você nunca mais possa fazer isso com ninguém. Saí da cabana, deixando um rastro do líquido até a porta. Acendi um fósforo, observei a pequena chama dançar por um momento. Tão frágil e ainda assim tão poderosa. Então, deixei-o cair. O fogo se alastrou com uma velocidade assustadora, consumindo primeiro o rastro, depois invadindo a cabana com um rugido faminto. Fiquei paralisada por um instante, hipnotizada pelas chamas que cresciam, devorando as cortinas, lambendo as paredes, engolindo a cama que havia sido o altar do meu sacrifício. O calor me trouxe de volta à realidade. Corri para a cabana número 8, a segunda onde fui abusada, e repeti o processo. E então para a número 3, onde os materiais da reforma estavam armazenados. O fogo se alimentaria deles, crescendo, se espalhando de cabana em cabana. Por último, corri até a cabana 12, onde meu avô e os 3 homens provavelmente ainda me esperavam, imaginando que eu estava no banheiro. Derramei o resto do líquido na porta e ao redor da construção. Com as mãos trêmulas, acendi o último fósforo. Fica de costas agora, sussurrei, repetindo as palavras que tanto me assombravam, que você vai sentir. E deixei o fósforo cair. As chamas subiram como serpentes furiosas, lambendo a madeira seca da cabana. De dentro, ouvi gritos confusos, depois de pânico ao perceberem o que estava acontecendo. A porta se abriu violentamente e figuras em chamas irromperam, correndo em círculos desesperados. Não fiquei para ver o final. Corri como nunca, pela estrada de terra que levava à rodovia principal. Corri até meus pulmões queimarem tanto quanto as cabanas atrás de mim. Corri até meus músculos gritarem de dor. Corri até o chão sob meus pés passar de terra batida para asfalto. Na rodovia, um caminhoneiro parou ao me ver. Uma adolescente suja, ofegante, com olhos arregalados de terror e determinação. "Moça, o que aconteceu?" ele perguntou, apontando para trás de mim, onde uma coluna de fumaça negra já se erguia no céu. "Fogo", foi tudo o que consegui dizer.
Um acidente terrível. Ele me ofereceu carona até a cidade, sem fazer mais perguntas. No caminho, olhando pelo espelho retrovisor, vi o céu de Caldas Novas se tingir de preto, enquanto sirenes começavam a soar ao longe. O que havia feito era terrível, eu sabia. Talvez imperdoável. Mas naquele momento, sentindo o vento fresco entrar pela janela do caminhão, tocando meu rosto molhado de lágrimas e suor, senti algo que não sentia há quase 2 anos. Liberdade. Não sabia o que me esperava. Se meu avô havia sobrevivido, se seria descoberta, se passaria o resto da vida fugindo. Só sabia que pela primeira vez, desde a morte do meu pai, eu havia tomado as rédeas do meu destino. E que as chamas que consumiam o recanto do viajante estavam, de alguma forma, purificando minha alma, queimando as teias de terror e vergonha que haviam me aprisionado por tanto tempo. Quando o caminhoneiro me deixou no centro de Caldas Novas, caminhei até uma pequena praça e me sentei num banco, observando o movimento da cidade que continuava normalmente, alheia ao meu tormento particular, alheia à minha vingança, alheia à minha libertação. E agora, Luísa? Perguntei a mim mesma enquanto o sol começava a se pôr. Para onde você vai? A resposta veio como um sussurro do vento nas folhas das árvores da praça. Para qualquer lugar, menos de volta. As notícias sobre o incêndio no recanto do viajante se espalharam por Caldas Novas como fogo em palha seca. Tragédia na estrada, gritavam as manchetes dos jornais locais no dia seguinte. 4 mortos em incêndio criminoso em motel. Sentada na sala de espera da rodoviária, com o jornal tremendo em minhas mãos, li os detalhes com uma mistura de horror e alívio. Segundo a reportagem, 4 homens haviam morrido no incêndio. Meu avô, Eustáquio Fonseca, seu sócio Clemente Nogueira e 2 empresários de Goiânia cujos nomes não eram mencionados. A polícia suspeitava de incêndio criminoso devido ao padrão de propagação do fogo e ao forte odor de combustível. As autoridades procuram testemunhas e uma adolescente vista nas proximidades, dizia o último parágrafo. Meu coração acelerou. Alguém havia me notado. Não podia voltar para casa. Não depois do que havia feito. Apesar de todo o sofrimento que meu avô me causara, eu havia tirado vidas humanas. 4 delas. Mesmo que fossem vidas de monstros, o peso dessa realidade era quase insuportável para meus 15 anos. Com o dinheiro que havia guardado no ursinho de pelúcia, quase 100 cruzeiros, comprei uma passagem para o lugar mais distante que pude, Ponta Grossa, no Paraná. Era uma cidade onde ninguém me conhecia, longe o suficiente de Goiás para me dar alguma sensação de segurança. Durante a longa viagem de ônibus, que durou quase 2 dias com várias baldeações, tive tempo para pensar. O que seria da minha família? Mamãe, Teodoro, Helena, eles estariam sofrendo com meu desaparecimento? Saberiam do envolvimento do meu avô no incêndio? Descobririam algum dia o que ele havia feito comigo? Ou me considerariam simplesmente uma adolescente problemática que fugiu de casa? Essas perguntas me atormentaram por centenas de quilômetros, enquanto observava a paisagem do Brasil Central se transformar gradualmente nas araucárias do sul. Cheguei em Ponta Grossa numa manhã fria de maio, com apenas a roupa do corpo, meus poucos cruzeiros restantes e um nome novo que havia decidido adotar: Laura Campos. Tinha que deixar Luísa Fonseca no passado, pelo menos por enquanto. Nos primeiros dias, dormi em um albergue municipal e procurei trabalho desesperadamente. Minha idade era um obstáculo. Quem contrataria uma menina de 15 anos sem documentos, sem referências, aparentemente fugida de casa? Mas a necessidade me tornou criativa. Comecei lavando pratos em um pequeno restaurante onde a Dona Neuza, não fez muitas perguntas ao ver meus olhos assustados e mãos dispostas ao trabalho. Todo mundo tem seu segredo, menina, ela disse simplesmente. O importante é seguir em frente. Dona Neuza era uma mulher de meia idade, viúva, com uma filha adulta que morava em Curitiba. Ela me permitiu dormir num quartinho nos fundos do restaurante em troca de ajuda na cozinha e na limpeza. O salário era pouco,
mas suficiente para começar a reconstruir minha vida. As noites, porém, eram difíceis. Os pesadelos vinham sem falhar. O fogo, os gritos, o rosto do meu avô se contorcendo em chamas. Acordava suando frio, sufocando gritos para não alarmar Dona Neuza. Durante o dia, qualquer barulho alto me fazia pular. Um homem com voz semelhante à do meu avô me deixava paralisada de medo. O simples cheiro de querosene, usado para limpar o fogão, me causava náuseas instantâneas. Depois de 3 meses em Ponta Grossa, quando já começava a me adaptar à nova vida, recebi o primeiro golpe do destino. Uma manhã, vi meu rosto no jornal local, uma foto antiga da escola sob a manchete: Polícia de Goiás procura adolescente desaparecida após incêndio fatal. Meu corpo inteiro gelou. A matéria dizia que eu era procurada não como suspeita, mas como possível vítima de sequestro ou algo pior. A teoria das autoridades era que o incêndio poderia estar relacionado a uma rede de exploração de menores e que eu poderia ter sido uma vítima que escapou ou foi levada durante o caos. A família da menor, residentes em Caldas Novas, implora por informações sobre seu paradeiro, dizia o texto. Havia até uma declaração da minha mãe. Queremos apenas saber que nossa filha está bem. Se alguém a viu, por favor, entre em contato. Chorei ao ler aquelas palavras. Mamãe estava sofrendo e eu era a causa. Mas como voltar? Como explicar o que havia acontecido sem revelar a verdade sobre o avô, sem me incriminar pelo incêndio? Naquela mesma tarde, tomei a decisão que mudaria mais uma vez o curso da minha vida. Escrevi uma carta. Não contei toda a verdade, não podia, mas disse o suficiente. Querida mamãe, estou bem e segura. Não posso voltar agora, e talvez não possa por muito tempo. Há coisas sobre o vovô Eustáquio que você não sabe, coisas terríveis demais para colocar nesta carta. Um dia, quando for mais seguro, contarei tudo. Por favor, cuide de Helena e Teodoro. Diga a eles que os amo. E saiba que, mesmo longe, você está sempre no meu coração. Com amor, sua filha. Enviei a carta para um endereço em Goiânia, pedindo a um contato de Dona Neuza que apostasse de lá, para dificultar meu rastreamento. Não sei se essa carta chegou às mãos da minha mãe, mas escrever aquelas palavras me deu alguma paz. 6 meses após minha chegada a Ponta Grossa, Dona Neuza me apresentou a um casal idoso que frequentava seu restaurante, Olga e Danilo Bueno. Eles eram professores aposentados, sem filhos, e procuravam alguém para ajudar na casa e fazer companhia. Ofereceram-me um quarto, refeições e a oportunidade de voltar a estudar em troca de ajuda com as tarefas domésticas. Você tem olhos de quem precisa de uma chance, disse Olga, segurando minhas mãos entre as suas. E nós temos uma casa grande demais para 2 velhos. Assim começou a segunda fase da minha nova vida. Olga descobriu rapidamente que eu não tinha documentos adequados e, sem fazer perguntas sobre meu passado, usou seus contatos como ex-diretora escolar para resolver a situação. Laura Campos, ela disse um dia, entregando-me uma certidão de nascimento. Nascida em Ponta Grossa, filha de pais falecidos em um acidente. Minha sobrinha neta que veio morar conosco. O documento era falso, claro, mas parecia autêntico o suficiente para me permitir frequentar a escola e, eventualmente, conseguir trabalhos legítimos. Com os Bueno, encontrei mais do que um abrigo, encontrei uma família. Eles me tratavam com um respeito e carinho que eu mal lembrava ser possível. Danilo, com sua paciência infinita, me ajudava com as lições de matemática e ciências. Olga, percebendo meu interesse por leitura, me apresentou a sua vasta biblioteca pessoal. Os livros nos mostram outros mundos, ela dizia, mas também nos ajudam a entender o nosso próprio. Foi nos livros de psicologia da biblioteca de Olga que comecei a compreender o que havia passado. Palavras como abuso, trauma e estresse pós-traumático ganharam significado. Comecei a entender que o que meu avô havia feito não era culpa minha, que eu havia sido vítima de um predador que usou seu poder e posição para me ferir. Quanto ao incêndio, bem,
isso era mais complicado. Nos momentos mais sombrios, me perguntava se era uma assassina, se merecia ser punida. Em outros momentos, via minha ação como legítima defesa. Não apenas minha, mas de todas as outras possíveis vítimas que meu avô e seus amigos poderiam ter feito. No ano seguinte, com 16 anos, consegui um pequeno trabalho na biblioteca municipal, organizando livros e ajudando visitantes. O ambiente tranquilo, cercado de conhecimento, era terapêutico para minha mente ainda em recuperação. Foi lá, entre as estantes de livros, que conheci Dra. Iracema Mendes, psicóloga que vinha pesquisar materiais para um curso que ministrava na faculdade local. Começamos a conversar sobre literatura e, gradualmente, sobre psicologia. Ela percebeu minhas cicatrizes emocionais antes mesmo que eu mencionasse qualquer coisa sobre meu passado. Laura, ela me disse um dia, usando o nome que eu havia adotado. Se algum dia quiser conversar sobre o que te machucou, estou aqui. Às vezes, carregar certas histórias sozinha é um peso grande demais. Inicialmente resisti. O medo de ser descoberta, julgada ou até presa pelo incêndio era paralisante. Mas aos poucos, em conversas cautelosas, comecei a falar sobre uma amiga que havia sofrido abusos e buscado uma saída drástica. Dra. Iracema entendia o jogo, mas respeitava meu ritmo e meus disfarces. Essas conversas foram minha primeira experiência com terapia, ainda que informal e disfarçada. Elas plantaram a semente do que viria a ser minha vocação futura. Aos 18 anos, com o apoio dos Bueno e uma bolsa de estudos parcial, ingressei no curso de psicologia na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Minha experiência pessoal havia me mostrado o poder transformador de compreender a mente humana, tanto a do agressor quanto a da vítima. Queria usar esse conhecimento para ajudar outras pessoas que, como eu, carregavam feridas invisíveis. Durante meu segundo ano de faculdade, aconteceu algo que mudaria tudo novamente. Um dia, ao voltar para casa após as aulas, encontrei uma mulher desconhecida conversando com Olga na sala de estar. Quando entrei, ambas silenciaram e a visitante se levantou, tremendo visivelmente. "Luísa", ela disse, com a voz embargada. "É você mesmo. Era minha mãe." Naquele instante, meu mundo passado e presente colidiram. Minha mãe, Dulce, mais velha e mais magra do que eu lembrava, havia me encontrado após quase 5 anos de busca. Através de detetives particulares, anúncios em jornais e até cartomantes, segundo ela me contou depois, nunca havia desistido de me encontrar. O reencontro foi intenso e complexo. Abraços, lágrimas, explicações pela metade. Olga, percebendo a delicadeza da situação, nos deu privacidade, embora eu soubesse que depois teríamos muito a conversar. Quando finalmente ficamos sozinhas, minha mãe segurou minhas mãos e disse: "Filha, eu sei o que aconteceu. Sei o que seu avô fazia com você." O choque me deixou sem palavras. Como ela poderia saber? Depois que você sumiu e o motel... Depois do incêndio, a polícia investigou tudo. Encontraram evidências, fotos, cadernos com anotações, até vídeos. Ela engoliu em seco, visivelmente perturbada. Outros homens envolvidos foram presos. Havia outras vítimas além de você. Meninas de outras cidades. A revelação me atingiu como um raio. Não havia sido apenas eu. O horror era maior do que eu imaginava. A polícia concluiu que o incêndio foi acidental, causado por materiais inflamáveis armazenados incorretamente durante a reforma, minha mãe continuou. Ninguém nunca suspeitou de você. Naquele momento, um peso enorme que eu carregava por anos começou a se dissipar. Não era mais uma fugitiva, uma incendiária procurada. Era apenas uma sobrevivente que havia encontrado um caminho para reconstruir sua vida. Minha mãe e eu conversamos por horas. Ela contou que Helena e Teodoro estavam bem, que havíamos recebido uma indenização substancial do seguro do motel e outros negócios do meu avô. "Dinheiro sujo", ela disse, mas decidi usá-lo para algo bom. Abri uma casa de apoio para mulheres e crianças vítimas de violência em Goiânia. Essa revelação me encheu de um orgulho inesperado.
Minha mãe, que eu temia ter abandonado à própria sorte, havia encontrado força e propósito na tragédia. Ao final daquele dia, enfrentei uma escolha difícil: continuar como Laura Campos, a estudante de psicologia com um futuro promissor em Ponta Grossa, ou voltar a ser Luísa Fonseca, a sobrevivente que poderia finalmente confrontar seu passado sem medo. Escolhi um caminho intermediário. Continuei meus estudos como Laura. Afinal, todos os meus documentos acadêmicos estavam nesse nome, mas reestabeleci contato regular com minha família, que passou a me visitar periodicamente. Olga e Danilo, que haviam se tornado meus pais adotivos não oficiais, abraçaram essa ampliação familiar com a generosidade que sempre os caracterizou. Quando me formei em psicologia, aos 23 anos, 4 pessoas aplaudiam orgulhosamente na plateia: Olga, Danilo, minha mãe Dulce e minha irmã Helena, que havia seguido meus passos e também estudava psicologia. Foi no meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Resiliência e Reconstrução: Caminhos para a Superação do Trauma Severo, que finalmente enfrentei, academicamente, meu próprio passado. Embora o trabalho não mencionasse minha história pessoal, cada palavra era alimentada pela minha jornada das cinzas à reconstrução. Após a formatura, fiz especialização em trauma infantil e comecei a trabalhar em uma clínica para jovens sobreviventes de violência. Minha experiência pessoal me dava uma sensibilidade especial para identificar os sinais sutis de abuso que muitos profissionais perdiam, para entender os silêncios e as metáforas através das quais as crianças traumatizadas tentavam comunicar seu sofrimento. Aos 30 anos, já estabelecida como psicóloga respeitada, tomei outra decisão importante. Mudei-me para Caçador, em Santa Catarina, uma cidade pequena onde ninguém conhecia minha história, mas que ficava a uma distância razoável tanto de Ponta Grossa quanto de Goiânia, permitindo-me manter contato com todos que amava. Foi em Caçador que conheci Leopoldo, professor de história da escola local e viúvo com 2 filhos pequenos. Nosso relacionamento cresceu lentamente, construído sobre amizade e respeito mútuo. Quando ele me pediu em casamento, 1 ano depois, enfrentei meu último grande desafio: contar-lhe a verdade sobre meu passado. Numa noite de inverno, sentados diante da lareira de sua casa, narrei toda a minha história: o abuso, o incêndio, a fuga, a identidade falsa, a reconstrução. Ao terminar, estava tremendo, certa de que havia acabado com qualquer possibilidade de um futuro juntos. Leopoldo ficou em silêncio por longos minutos, que pareceram uma eternidade. Então, simplesmente pegou minhas mãos e disse: Luísa ou Laura, o nome não importa. A mulher forte, compassiva e extraordinária que você se tornou, essa é quem eu amo. Casamos-me no verão seguinte, numa cerimônia pequena que reuniu minha família de sangue e minha família escolhida. Tornei-me mãe dos filhos de Leopoldo, Renato e Camila, e mais tarde tivemos nossa própria filha, Olívia, batizada em homenagem a Olga, que já havia partido, mas cujo legado de bondade e sabedoria eu queria perpetuar. Ao longo dos anos, continuei meu trabalho como psicóloga, especializando-me cada vez mais em trauma infantil e advocacia por políticas de proteção à criança. Publiquei artigos, dei palestras e, mesmo sem jamais revelar minha história pessoal publicamente, usei-a como combustível para fazer diferença na vida de outras vítimas. As cinzas do recanto do viajante há muito se dispersaram ao vento, mas das chamas que um dia acendi na minha adolescência desesperada, surgiu não apenas destruição, mas também, eventualmente, luz. A luz do conhecimento, do propósito e da cura que consegui levar a tantos outros. O fogo que um dia usei para me libertar tornou-se, metaforicamente, o fogo que ilumina o caminho para outros que, como eu, precisam encontrar esperança nas situações mais desesperadoras. Hoje, aos 75 anos, vivo uma vida que a menina de Catalão jamais poderia imaginar. Minha casa em Caçador, com sua varanda ampla e vista para as araucárias, tornou-se um porto seguro não apenas para mim,
mas para muitos que precisam de um lugar para curar suas feridas invisíveis. Já se passaram 45 anos desde que me estabeleci nesta cidade. Leopoldo, meu companheiro de vida por quase 4 décadas, partiu há 5 anos, após uma batalha contra o câncer. Foi uma perda profunda, mas diferente das perdas traumáticas da minha juventude, esta pude enfrentar com a serenidade de quem sabe que viveu um amor verdadeiro e pleno. Nossos filhos cresceram bem. Renato, o mais velho, é engenheiro florestal e trabalha no Parque Nacional da Serra do Itajaí. Camila tornou-se professora universitária, seguindo os passos do pai, e leciona antropologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Nossa Olívia, para minha surpresa e alegria, escolheu a psicologia como profissão e hoje coordena um centro de apoio psicossocial em Florianópolis. Entre os 3, me deram 6 netos maravilhosos, que enchem minha casa de barulho e alegria quando vêm me visitar nas férias. Mesmo aposentada, oficialmente, ainda mantenho um pequeno consultório em casa, onde atendo 2 ou 3 pacientes por semana. Geralmente casos especiais que outros profissionais me encaminham, sabendo da minha experiência com traumas complexos. São principalmente adolescentes e jovens adultos que sofreram abusos ou violências similares às que enfrentei. Quando esses jovens chegam até mim, olhos baixos, ombros curvados, carregando fardos pesados demais para sua idade, vejo reflexos da menina que fui. E quando, após meses ou anos de terapia, vejo esses mesmos jovens endireitarem a postura, encontrarem sua voz e começarem a reconstruir suas vidas, sinto que o ciclo se completa. A dor que um dia me consumiu agora alimenta a cura de outros. Minha rotina diária é tranquila e estruturada, algo que valorizo imensamente depois dos anos de caos e incerteza da minha juventude. Acordo cedo, com o primeiro canto dos pássaros. Faço uma caminhada leve pela vizinhança, cumprimentando os vizinhos que já conhecem bem a doutora Laura, como ainda sou chamada profissionalmente. Volto para o café da manhã preparado com calma, geralmente acompanhado pela leitura do jornal local ou um bom livro. As manhãs são dedicadas aos meus poucos pacientes, ou, quando não há consultas, à escrita do meu segundo livro sobre abordagens terapêuticas para sobreviventes de traumas infantis. O primeiro, publicado há 10 anos, tornou-se referência em muitas universidades. Às tardes, geralmente reservo para meu trabalho voluntário no Abrigo Nova Esperança, uma instituição que ajudei a fundar há 25 anos para crianças em situação de vulnerabilidade. Lá, além de oferecer suporte psicológico, organizo oficinas de arte-terapia e rodas de conversa, onde as crianças podem expressar seus sentimentos em um ambiente seguro e acolhedor. Minha conexão com a família biológica se manteve ao longo dos anos. Mamãe, minha querida Dulce, nos deixou há 8 anos, aos 91, após uma vida dedicada à proteção de mulheres e crianças vulneráveis. Sua casa de apoio em Goiânia se expandiu para 3 unidades e virou uma ONG respeitada nacionalmente. Helena, minha irmã, assumiu a direção após a partida de mamãe e continua o trabalho com a mesma dedicação. Teodoro seguiu carreira na advocacia, especializando-se em direito familiar, e é hoje juiz em Brasília, sempre atento a casos envolvendo abusos e violência doméstica. Nos reunimos pelo menos uma vez por ano, geralmente no Natal, alternando entre nossas casas. Nesses encontros, as histórias do passado doloroso raramente vêm à tona. Não por tabu ou negação, mas porque aprendemos a honrar nossa jornada sem deixar que ela defina nosso presente. Preferimos celebrar nossas conquistas, nossas famílias, o bem que conseguimos extrair das cinzas da tragédia. Minha casa em Caçador reflete a pessoa que me tornei, acolhedora, mais organizada, com espaços definidos para cada atividade. Meu consultório tem paredes em tons suaves de verde, poltronas confortáveis e estantes repletas de livros e pequenos objetos terapêuticos, caixas de areia, bonecos, materiais de arte.
Na sala de estar, predominam as fotografias de família e os presentes feitos pelos netos, desenhos emoldurados, pequenas esculturas de argila, uma colcha de retalhos costurada pela neta mais velha. O quarto, que era do Leopoldo, mantive intacto por quase 1 ano após sua partida, até entender que preservá-lo daquela forma não era saudável. Hoje, transformei-o em um ateliê de pintura, um hobby que desenvolvi nos últimos anos e que tem sido terapêutico para lidar com o luto. Pinto principalmente paisagens, montanhas, florestas, rios, elementos da natureza que sempre me trouxeram paz. As lembranças do passado ainda surgem, é claro. Há momentos em que um cheiro específico, uma frase dita de certa maneira, ou um sonho particularmente vívido me transportam brevemente de volta àquela cabana número 5. Mas aprendi a reconhecer esses gatilhos, a respirar profundamente, a me ancorar no presente. O fogo, curiosamente, nunca mais me causou medo. Na verdade, acendo a lareira nos invernos frios de caçador com uma tranquilidade que surpreenderia a menina que um dia fui. Talvez porque entendi que o fogo, como tantas coisas na vida, não é inerentemente bom ou mau. É uma força que pode destruir, mas também pode aquecer, iluminar, transformar. Minha identidade formal para o mundo continua sendo Laura Campos. É o nome que consta nos meus diplomas, na minha carteira profissional, nas dedicatórias dos meus livros. Mas em família, entre aqueles que conhecem minha história completa, sou Luísa. A menina de Catalão que sobreviveu ao inimaginável e se reconstruiu das cinzas, como uma fênix. Há dias em que me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse agido daquela forma desesperada naquele 15 de maio de 1965. Se haveria outro desfecho possível, se a justiça oficial teria funcionado. Não tenho respostas, apenas a consciência de que fiz o que parecia impossível não fazer naquele momento, com os recursos emocionais e psicológicos que uma adolescente traumatizada possuía. O que sei com certeza é que a jornada desde então, a fuga, o recomeço, o retorno gradual à minha identidade, a construção de uma vida dedicada a ajudar outros sobreviventes, me ensinou que somos mais fortes e resilientes do que podemos imaginar. Que as cicatrizes, embora nunca desapareçam completamente, podem se tornar marcas de honra que contam a história da nossa sobrevivência. E talvez o mais importante, aprendi que nosso passado, por mais doloroso que seja, não precisa determinar nosso futuro. Que sempre há possibilidade de recomeço, de cura, de transformação. Essa é a mensagem que levo aos meus pacientes, aos jovens do abrigo e a qualquer um que precise ouvir que sim, há vida. Uma vida boa, plena e significativa, mesmo depois da mais profunda escuridão. Meus queridos, cheguei até aqui compartilhando com vocês os capítulos mais difíceis da minha história. Do porão escuro daquele motel às chamas que me libertaram. Da fuga desesperada à reconstrução paciente de uma nova vida. Para quem está passando por situações semelhantes àquela que vivi, quero dizer, não existe um manual de sobrevivência para o inferno. Cada um encontra seu próprio caminho para a luz. O meu foi dramático e definitivo como o fogo que consumia aquele lugar de pesadelos. O seu pode ser diferente. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Aos 15 anos, achei que estava destruindo minha vida ao fugir. Não sabia que estava apenas começando uma nova jornada. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Quando olho no espelho hoje, não vejo a menina assustada da cabana número 5, mas a mulher que ajudou centenas de outras vítimas a encontrarem sua voz. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo quando meu avô e seus amigos tentaram apagar minha humanidade, uma faísca persistia. A mesma que incendiou o recanto do viajante e, posteriormente, iluminou meu caminho como psicóloga. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir.
As noites em que acordo suando frio, lembrando daquelas palavras que ele me falava, são cada vez mais raras. E quando vêm, sei como acolhê-las sem deixar que me definam. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Naquela janela do banheiro da cabana 12, eu era apenas uma adolescente desesperada. Não imaginava que aquele salto para o desconhecido me levaria à Ponta Grossa, aos Bueno, à psicologia e, finalmente, a uma vida de propósito em Caçador. Se você está me assistindo e carrega feridas parecidas, saiba que em cada lugar há pessoas como Dona Neuza, Olga, Danilo ou Doutora. Iracema. Almas boas prontas para estender a mão quando mais precisamos. Nem todos os homens são como meu avô Eustáquio. Há muitos como Leopoldo, que amam não apesar das nossas cicatrizes, mas com profundo respeito por nossa jornada de superação. Meus queridos, antes de me despedir, tenho um pedido do coração. Se minha história te tocou, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Apenas 1% dos espectadores chegam até aqui, e você é um deles. Nos comentários, deixe a palavra luz. Só quem assistiu até o fim sabe como encontrei luz após tanta escuridão. Faça isso agora. Cada inscrição ajuda outras pessoas a descobrirem que existe esperança, mesmo nos momentos mais difíceis.